Olá, nessa aula você vai aprender a utilizar o emulador do Android. Um emulador é uma ferramenta que permite que você simule os recursos de um dispositivo real, de um celular ou um tablet, direto dentro do seu computador. Quando você instala o Android Studio, ele já vem com um emulador, que é o emulador nativo. Esse emulador, a partir das versões mais novas do Android, ele se tornou muito rápido. Em versões anteriores, ele era um pouco lento para carregar e para executar o app. A partir das versões mais novas, ele ficou muito mais rápido e hoje é o emulador que eu recomendo para fazer as nossas aulas. Então o emulador, com ele você consegue criar vários dispositivos. Então você consegue criar um Nexus 5, um Nexus 6, você consegue criar várias versões de celulares, de dispositivos para rodar no seu emulador. Então você consegue criar o seu aplicativo e em seguida testar ele em diversas resoluções, em tablets, em celulares menores, maiores, médios, enfim, o emulador vai ajudar muito nesse sentido. E mais uma vez reforçando, no nosso curso é recomendado que você utilize o emulador nativo. Na versão mais nova do Android, o emulador ficou muito rápido. Então, recomendo que você utilize. Eu também mostro mais adiante como rodar o aplicativo direto no seu celular. Então você tem três opções para rodar o seu app. O emulador nativo, que é esse que nós vamos utilizar durante o curso. Você tem ainda o Genymotion, que é uma segunda opção. E depois você tem ainda o seu celular. Caso você não consiga rodar nenhum dos emuladores, você tem ainda o seu celular. Você consegue rodar os apps no seu celular. Então vamos lá, vamos ver como utilizar o emulador. Continuando então a nossa aula, você vai abrir o Android Studio. Aqui com o Android Studio, nós temos aquele projeto que nós criamos na aula anterior, que é o nosso primeiro projeto. Por enquanto, não se preocupe com a tela do Android Studio, nós vamos apenas configurar o nosso emulador. Durante o curso, você vai ficar bem familiarizado com essa tela e com os principais recursos. Uma coisa que vale a pena falar aqui agora é caso você precise abrir um dos projetos, você pode vir em File e escolher a opção Open. Aqui você tem o Open recente para abrir projetos recentes ou você tem o Open aqui. Ao escolher o Open, você consegue localizar no seu computador o projeto que você quer abrir. Perfeito, como nós já temos o nosso projeto criado e ele já está aberto aqui, nós vamos então fazer com que esse projeto rode no emulador. Você percebeu que você tem um main.activity.java e um activity.main.xml. Você vai clicar no activity.main.xml. Caso você não tenha ele aberto aqui, você pode vir aqui em cima, nessa seta, apenas garantir que você escolheu aqui Android e não qualquer outra opção aqui. Aqui você altera a visualização. É muito provável que no seu já esteja Android. Então, apenas se certifique. Você vai descer aqui no App. Você vai descer então aqui no Res. E aqui nós temos a opção Layout. Perceba que o Activity Main ele já está aberto aqui. Mas se você fechou por algum motivo, você consegue abrir novamente aqui. Tá? De novo, não se preocupe com essa estrutura, durante o curso eu vou explicar ela. Vamos aqui apertar o botão de Zoom, apenas para aproximar um pouco o nosso projeto. Perceba que já aparece aqui o meu primeiro projeto. Essa visualização ela pode estar um pouco diferente no seu, de novo não se preocupe. E nós queremos agora executar esse projeto. Por enquanto ele não tem nada, ele tem apenas um texto aqui, mas nós iremos executar para que você veja como funciona o emulador. Então, nós vamos pressionar aqui o botão de execução. Esse é o botão Run. Você também pode utilizar o atalho. Se você passar o mouse em cima, ele vai mostrar como utilizar o atalho para executar o app. Nós vamos então pressionar para executar o app. Ele vai abrir essa tela para que você consiga selecionar qual emulador você quer utilizar. Perceba que no meu eu já tenho um Nexus 5 com o API Level 23 instalado aqui, mas eu irei criar um novo emulador. Então, para criar um novo emulador, nós podemos clicar em Create New Emulator. Uma observação é que você tem aqui Available Emulators, então os emuladores disponíveis, e Connected Devices. Nessa área vão aparecer os emuladores que estão rodando. Então, você só consegue rodar o seu app se o emulador já estiver aberto. No nosso caso, nós não temos nenhum emulador aberto. Se eu escolher o Nexus 5 e clicar no OK, ele vai então startar esse emulador.
Nós vamos então em Create no Emulator, nós vamos clicar nessa opção, nós vamos criar um emulador novo. E ao escolher essa opção, já aparece essa tela para você selecionar o hardware, selecionar a definição do dispositivo. Então aqui você pode escolher a categoria, se é uma TV, se é um wearable, se é um phone, se é um tablet. Então você consegue escolher as versões aqui do emulador. Se você resolver utilizar o Genymotion, você vai ver que é bem parecido a forma como você roda o emulador. Lembrando que a recomendação é utilizar esse emulador que nós estamos aprendendo nessa aula. Então aqui nós vamos escolher uma versão do emulador. Perceba que tem vários emuladores com várias versões diferentes. Eu tenho aqui o Nexus 4, o Nexus 5. Eu vou escolher o Nexus 4 para nós rodarmos os nossos apps. E eu recomendo que você tenha pelo menos uns 2 ou 3 dispositivos para testar os seus apps. Então, no meu caso, eu vou criar o emulador do Nexus 4, mas você pode criar do Nexus 4, do Nexus 6, do Nexus One, de um tablet, tá bom? Então, vamos escolher aqui Nexus 4, vamos clicar no Next. Lembrando que durante o curso eu vou testar em alguns momentos apenas em um emulador. Vai existir momentos mais adiante que eu vou testar o mesmo app em vários emuladores. Por quê? Porque durante o nosso curso você vai ter um aprendizado gradual. Em determinado momento do curso, você vai ver que nós vamos abrir o mesmo app em diversos dispositivos justamente para fazer esse tipo de teste, para adequar o seu app para funcionar em diversos dispositivos. Durante o nosso curso, então, nós vamos utilizar basicamente um emulador apenas, lembrando que como o conhecimento que você vai adquirir é gradual, em determinados momentos do curso é que nós iremos utilizar vários emuladores. Mas fique à vontade para já ir testando os seus apps em diversos dispositivos. Vamos escolher o Nexus 4 e vamos clicar aqui no Next. Aqui nós podemos escolher a API Level que nós vamos utilizar. A API Level nada mais é do que a versão do Android. Então, até o momento da gravação dessa aula, a versão mais recente é a Marshmallow, mas já foi lançado a versão Nutella. Então, por enquanto, está sendo muito discutido e falado a versão Marshmallow. Inclusive, nós iremos ver algumas atualizações durante o nosso curso. Então, vamos escolher essa versão mesmo Marshmallow. Perceba que aparece aqui Lollipop, KitKat. Aparece aqui para download, para que eu faça o download. Por enquanto, não vou fazer. Vou escolher aqui essa versão Marshmallow. Se estiver aparecendo aí para você outra versão, não tem problema, pode escolher. Que durante o nosso curso, você vai ver como atualizar essa API Level. Então vamos escolher aqui a Marshmallow, vamos clicar no Next. Aqui você consegue colocar um nome para o seu dispositivo, AVD Name. É sempre interessante colocar um nome bem curtinho, fica mais fácil de localizar. Eu posso também mudar aqui algumas informações de resolução. A gente não vai fazer nenhuma mudança por enquanto. Eu posso escolher aqui a orientação, mas você vai ver que durante o curso você consegue configurar via código qual orientação você quer utilizar. Então não vamos fazer nenhuma alteração, vamos apenas clicar no finalizar para criar o nosso dispositivo. Vamos aguardar o dispositivo ser criado e ao terminar o processo de criação do nosso emulador, você já consegue visualizá-lo aqui. O emulador também é conhecido como AVD, Android Virtual Device. Então você pode ouvir durante o curso tanto AVD quanto emulador. Então se você ouvir AVD, você já sabe que nós estamos falando do emulador. Durante o curso, eu costumo falar sempre emulador. Então vamos escolher aqui o nosso emulador, Nexus 4. Vamos clicar no OK. Perceba que tem uma opção aqui, Use Same Selection for Future Launches. Essa opção faz com que você não tenha que ficar escolhendo o mesmo emulador o tempo todo. Então quando você executa o seu projeto, você marca que é o Nexus 4 e marca essa opção e clica no OK, quando você clicar de novo, ele não vai aparecer essa tela, ele vai rodar o seu emulador diretamente. É claro que se você fechar o Android Studio e abrir de novo, ele vai perguntar de novo, mas durante aquele período de execução, ele não vai pedir novamente. Então podemos marcar essa opção, vamos clicar no OK, vamos aguardar aqui o carregamento. Para a primeira vez que for rodar, ele vai demorar um pouco mais, mas para as próximas vezes ele será bem mais rápido. Então vamos aguardar terminar de carregar o nosso emulador. O emulador está terminando, está no finalzinho aqui o carregamento, só aguardar mais um pouco.
E prontinho, agora nós finalizamos aqui a execução. Então aqui você tem o Nexus 4 com a visualização do seu app rodando. Perceba que é bem parecida com a visualização aqui da tela. Caso esteja um pouco diferente aí no seu, não se preocupe, você pode estar utilizando uma versão de visualização diferente da que você está visualizando aqui. Feito isso, então você tem já o seu Nexus 4 rodando, você não vai fechar o emulador, você vai apenas minimizar o emulador. Nós vamos clicar aqui nesse canto apenas para esconder aqui a tela. Feito isso, agora você consegue fazer alterações no seu app e apertar aqui para rodar. Lembrando que quando você pressionar aqui, ele não vai pedir de novo, porque nós marcamos aquela opção. Durante o curso, eu não irei mostrar todo esse processo de novo, eu já irei rodar diretamente o app. Então, como recomendação, você sempre marque para que ele rode novamente no mesmo dispositivo, assim você não tem que ficar vendo aquela tela a todo momento. E caso você queira remover o emulador, também é muito simples. Você tem aqui um desenho de um celular, que é o AVD Manager. Então, no Android Studio, ele sempre vai falar AVD. Então, nós vamos pressionar aqui o AVD Manager. Automaticamente é aberto essa tela. Nessa tela, você percebe que tem até um dispositivo que falhou o seu carregamento. Nós podemos pressionar aqui e escolher a opção Delete. Então, vamos deletar esse dispositivo. Vamos colocar Yes. Então, você viu como remover um dispositivo, e para criar um novo, basta que você clique Create Virtual Device, ele vai abrir aquela mesma tela que nós vimos e você conseguirá fazer o passo a passo novamente. Então por aqui você consegue gerenciar os seus dispositivos. Se você não gostou de um dispositivo e quiser remover, você pode remover, você consegue duplicar caso você queira ter o mesmo dispositivo para rodar duas vezes. Você vai ver que em alguns momentos, quando você for criar, por exemplo, o seu app WhatsApp Clone, é interessante utilizar esse duplicate, porque nós iremos criar uma conversa entre duas pessoas, então podemos utilizar dois dispositivos iguais. Então você consegue aqui fazer a manutenção dos seus dispositivos. Na próxima aula, você irá ver como utilizar o Genymotion, que é um outro emulador. É um emulador bem rápido, mas eu recomendo que você utilize esse emulador, que é o emulador nativo do Android e que nas versões mais novas ficou muito rápido. Nós vamos utilizar a próxima aula do Genymotion apenas como um plano B. Caso você tenha algum problema na instalação desse emulador, você pode me perguntar nos fóruns, mas você pode também utilizar o Genymotion. Se você quiser assistir a próxima aula apenas para conhecer mais uma forma de emular, fique à vontade. Mas, uma vez que você tem o seu emulador funcionando, não é necessário. O Genymotion é só mais uma opção que eu ofereço no nosso curso para que o aluno tenha várias possibilidades no curso. O Genymotion, então, é apenas um plano B, caso você tenha algum problema aqui. Então, você pode utilizar o Genymotion. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula.